aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que é doloroso. Quem já foi rejeitado sabe que dói e dói de verdade. Então nesse episódio eu vim abrir o coração e falar sobre esse sentimento de rejeição. Vou compartilhar algumas experiências e também vou trazer algumas reflexões. Então eu espero que você goste e que faça algum sentido pra você. E pra começar, eu queria falar que a rejeição ela pode ser muito sutil. Em alguns casos, pode ser simplesmente uma mensagem que você mandou e não foi respondida. Ela pode ser uma ligação que não foi retornada, um e-mail dizendo que você não preencheu os requisitos da vaga, ou pode ser um convite que você fez para a pessoa e ela recusou, dando uma desculpa. Então tudo isso são episódios onde a rejeição está presente. E a rejeição, ela pode também ser uma sensação de você estar sozinho dentro, sei lá, de uma relação, de uma amizade, você se sentir fora, né? Você não se sentir parte daquilo. E ela pode surgir em diferentes contextos. Muita gente liga a rejeição só a relações amorosas, mas não é só isso. Ela pode estar ligada no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto social. Ou seja, as situações que podem trazer à tona esse sentimento, elas são inúmeras. Pode ser uma vaga de emprego que você não conseguiu, pode ser um convite que você estava esperando para uma festa que todos os seus amigos receberam e você não. Pode ser um amor que não foi correspondido, pode ser um momento em que você foi desligado de uma empresa. Então a rejeição ela tá em diferentes partes da nossa vida, pode acontecer, às vezes até dentro da sua família. Você pode ser rejeitado pelo jeito que você é. A sua família não entende o que você é, como você é e te rejeita. Eu acho que isso acontece muito no caso de famílias que têm pessoas LGBTQIA+. Acontece, né? Muita rejeição. Eu não posso falar porque não é meu lugar de fala, mas eu acredito que dentro de famílias que tenham pessoas assim, a rejeição às vezes acontece e é triste. Porque além de você ter a rejeição de toda uma sociedade, né, que não aceita muito bem pessoas LGBTs, você ainda tem isso dentro da família. É muito complicado. Eu acho que ser rejeitado é uma das piores coisas, é uma das coisas que mais dói na nossa vida. E eu vou contar algumas experiências minhas em relação à rejeição e como eu lidei com elas. Bom, a primeira coisa que eu queria contar, ela aconteceu há exatamente um ano. Hoje, o dia que eu tô gravando esse podcast é dia 16 de outubro de 2020. E isso aconteceu há exatamente um ano atrás. Foi quando eu fui demitida do estágio onde eu estava trabalhando, e essa situação me gerou um sentimento muito grande de rejeição, porque eu não estava esperando a demissão, eu não tinha feito nada de errado, e eu fui demitida mesmo assim. Eu cheguei na empresa no horário que eu sempre chego, que é 1 da tarde, toquei o interfone, e aí quem atendeu não foi o cara da recepção, que sempre atendia, né, quando eu chegava, foi a mulher do RH, e aí ela falou assim, olha, não sobe pra sala não, me aguarda no sofá da recepção. Ok, fiquei lá aguardando, eu não imaginava nada assim que podia acontecer. Ela me chamou, fui pra sala dela, aí sentei lá, ela olhou pra mim e disse, então, queria te dizer que você está sendo desligada, mas não é nenhum problema, você não cometeu nada de errado, é só porque o seu setor está sendo fechado, a gente vai fechar o setor de pesquisa, que era o setor que eu trabalhava. E aí, naquele momento, eu juro pra vocês, eu parei assim e parecia que o mundo tinha dado um stop, sabe? Quando dá tipo uma coisa que você não sabe como reagir, eu fiquei assim, sem reação. Não que eu amasse trabalhar naquele lugar, mas eu gostava de estar com as pessoas, né? Com as pessoas que eu trabalhava, a minha equipe era muito legal. Mas aí, ok, né? Fui demitida. Aí assinei os papéis que tinha que assinar. Peguei o que era meu que tava lá e saí. Quando eu pisei o pé na rua, assim, era uma ruazinha, eu lembro que bem calma, assim. E aí eu parei por alguns segundos, assim, e fiquei pensando. Eu fui rejeitada, caraca, eu tô desempregada. Me mandaram embora. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sei. Aí eu comecei a andar ali, eu fui até a estação, né? Bem devagarzinho, pensando em tudo, né? Que aconteceu. Mas aí depois, parando pra analisar a situação, eu entendi que a culpa não era minha. Não era eu que era o problema, sim, entendeu? Era a empresa que tava passando por mudanças e teve que demitir, e aí me demitiram. Mas como foi a primeira vez que eu tive esse sentimento de demissão, foi um pouco, né, chocante, assim. E a segunda experiência que eu queria contar aqui foi quando eu me declarei literalmente pra pessoa que eu gostava, né? Na verdade, eu não gostava, eu tinha apenas um crush. Fui lá, falei, e aí, o que aconteceu? O que poderia ter acontecido? Porque a pessoa falou, não estou afim de você, desculpe não corresponder
corresponder às suas expectativas. Gente, a gente tá sujeito a isso, né? É legal? Não. Doeu? Doeu muito. Foi difícil. Primeiro eu fiquei me martirizando. Quando a gente é rejeitada, não sei, a nossa autoestima também ela é um pouco atacada. Pelo menos comigo foi assim. Eu senti diretamente a minha autoestima atacada depois que eu recebi um não. A gente fica assim, um pouco mal, né? A gente não espera. É complicado lidar com isso. Mas aí, eu comecei a pensar. E às vezes, a rejeição daquela pessoa não significa que eu não sou bonita, que eu não sou suficiente, que eu não sou uma pessoa legal de conviver. Simplesmente é porque aquela outra pessoa não me desejava. Eu desejava ela, mas ela não me desejava. Isso não quer dizer que eu seja ruim, que eu seja, sei lá, não seja capaz, não seja o suficiente. E eu acho que muito disso acontece porque a gente cresce, muitos de nós, né? Eu acho que pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres, a gente cresce muito tentando caber em alguns lugares. A gente quer fazer com que as outras pessoas nos aceitem, então a gente vai tentando caber, a gente vai tentando se moldar a algumas coisas. E aí, isso pode ser que crie esse sentimento de rejeição, às vezes, da própria imagem. Eu, quando eu era pequena, eu tive um pouco disso de rejeição da minha própria imagem. Pouco, mas eu tive. Em alguns momentos, eu olhava pra mim e falava, nossa, por que eu não tenho um olho claro? Também teve esse processo de rejeição da minha própria imagem, que com o tempo eu consegui entender que tudo bem eu ter cabelo enrolado, tudo bem meu olho não ser azul, eu consigo ser bonita tendo um olho castanho, um cabelo cacheado, que devem ser valorizados, né? Eu devo valorizar o que eu tenho de bonito e não me sentir, não rejeitar o que eu sou. Também, às vezes, a gente rejeita porque a gente não dá conta. Eu acho que acontece, assim, em relação a relacionamentos, em relação a convivência familiar, amizade. Às vezes a gente rejeita algumas coisas porque a gente não sabe lidar com aquilo. E a gente simplesmente prefere rejeitar, né? Acontece isso. Às vezes a gente também rejeita porque algum dia disseram pra gente que a gente não merecia. A gente acreditou nisso. E isso faz a gente rejeitar também, sei lá, uma vaga de emprego que te oferecem pra você coordenar uma área. Aí você para e pensa, não, eu acho que eu não sou capaz. E você acaba rejeitando. Ou então, talvez uma pessoa muito bonita pede pra ficar com você e você para, e você fala, não, não é possível que essa pessoa tá afim de mim. E aí você acaba rejeitando porque você acha que você não dá conta daquilo, você não tá pronta pra aquilo, né, às vezes. Eu acho que muito por conta dos padrões que a gente tem na sociedade, acaba criando isso dentro de nós, né, de tipo, eu acho que eu não sou boa o suficiente pra isso, não é muito areia pro meu caminhozinho. Eu acho que essa frase, ela fala um pouco também, né, sobre o fato da gente rejeitar algumas coisas que a gente fala, não, isso não é pra mim, não. E o que eu queria trazer aqui, uma informação de por que dói. Por que dói tanto quando a gente é rejeitado? Tem uma pesquisa que ela foi realizada nos Estados Unidos e ela demonstrou que a dor causada pela rejeição é igual a uma dor física. Eles fizeram uma série de exames neurológicos que mostraram que a experiência da rejeição, ela ativa no nosso cérebro as mesmas áreas que são ativadas quando a gente tem uma dor física, assim. Isso explica por que se sentir rejeitado dói tanto. E é tão difícil de lidar. Porque a rejeição, ela liga na gente as mesmas áreas que são ligadas quando a gente sente dor, né? Essa dor física, sei lá, dor na perna, dor nas costas, é a mesma região do cérebro que é ligada quando a gente tem dor, é a região ligada quando a gente é rejeitado. Então isso explica o fato da gente sentir dor quando a gente é rejeitado, a gente fica mal. Tem uma explicação. E é essa a explicação. E uma última mensagem que eu queria deixar aqui, pra gente refletir, é que às vezes a gente escolhe. E às vezes a gente não é escolhido. E é isso, gente. A rejeição sempre vai doer. Você vai ser rejeitado, vou te contar uma coisa. Muitas vezes durante a sua vida. Se você não foi rejeitado até agora, parabéns, você é privilegiado. Mas um dia você vai ser. Só queria dizer isso aqui pra você, porque a gente não consegue agradar todo mundo. A gente não é perfeito. Não tem muito como fugir, vai doer. Mas é isso, a gente precisa continuar inteiro pra gente conseguir enfrentar a dor, né? A gente não pode sucumbir a essa dor. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Falei muito aqui, né? Eu sei, desculpa aí se você tá ouvindo aqui até agora, obrigada. Mas é isso, agora vamos aos quadros do podcast. Joga na Roda é o quadro onde vocês participam. Pode mandar o quê? Um desabafo, pode me mandar uma pergunta, pode pedir um conselho, pode mandar um comentário, uma crítica, falar sobre os episódios. Esse espaço aqui é seu. Pode mandar o que você quiser. Como mandar? É só ir no @bota pra fora podcast no Instagram que eu estarei aguardando a sua mensagem, tá bom? E
o segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar um perfil do Instagram para quem gosta de promoção. Se você gosta de promoções, eu encontrei um perfil que ele é voltado para produtos de beleza, cosméticos e cuidados, assim, skincare, essas coisas. Chama Found SP. O arroba deles é @found, FOUND.SP. São duas meninas, uma aqui do ABC e uma outra de São Paulo, que elas fazem uma curadoria de produtos e de promoções. Elas colocam códigos, né? Códigos de desconto. Elas encontram promoções em sites e colocam lá. Então é bem legal se você gosta de comprar esse tipo de produto. Ela sempre tem cupons e dicas de como economizar, de sites que estão em promoção, drogaria, várias coisas. É bem legal. Por isso que eu resolvi indicar aqui. E a minha segunda indicação é uma música que fala sobre o tema desse episódio. Fala sobre rejeição. O nome da música é Só Lamento. É da banda Tuyo. E eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês ouvirem. Não acho justo a vida me ensinar de um jeito tão cruel, como se fosse só assim, pra entender que você não é pra mim. E é isso, eu espero que o episódio tenha feito algum sentido. Se vocês gostaram, compartilha com os amigos, pode também contar sua opinião pra mim lá no Instagram. E até a próxima, um beijo, tchau!